Olá, estamos aqui para mais um Chá de Novela, o seu programa que é muito mais interessante até do que as próprias novelas. Tô brincando, gente. Bom, eu sou Luffy Steffen, estou aqui com meus ilustres colegas de chá, Gustavo Brown. Oi, gente, tudo bem? Eu vim porque me convidaram para essa festa pobre, eu tô aqui comendo esse bolo maravilhoso. Muito obrigado, viu, Luffy? De nada, você é sempre bem-vindo aqui no nosso chá. Temos também Júlio César Fernandes. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E a deslumbrante Gilda Nomad, nossa representante feminina. Eu tô aqui porque eu sempre quis estar nas novelas e eu consegui falar sobre elas. Para começar esse debate novelístico, vamos falar de uma novela que acabou de reestrear no canal Viva, que é Cambalacho. Uma novela da Sete, uma novela engraçada, e que fala dessa coisa do jeitinho brasileiro, né? Dessa lei de Gerson. Você sabe o que é a lei de Gerson? Não, explica pra gente, por favor. Momento didático para começar. A lei de Gerson, essa expressão surgiu porque nos anos 70, o Gerson, jogador de futebol... Do Fluminense. Ah, você é Sempre carioca, bom. né? Importante lembrar É sempre. importante lembrar. O Gerson protagonizou um comercial de sapato, acho que era da Vulcabras, em que ele falava, gosto de levar vantagem em tudo, certo? E batia o sapato na testa. E aí, por causa disso... Ele fazia o quê? Ele batia o sapato na testa. Que é sempre algo que a gente faz, né? Normal, Quem nunca? E aí ele gerou a expressão lei de Gerson, porque era essa mania do brasileiro de querer levar vantagem em tudo, né? Tipo, passa, fura fila, etc. E esse é o tema de Cambalacho, né? A premissa da novela é essa, né? Todo mundo cambalacheia. Um monte de trambique. Cambalacheia. Cambalacheia foi o neologismo meu agora, é mas... isso. Na verdade, a expressão cambalacho, mais um momento didático, eu juro que é o último, gente. Cambalacho é uma expressão do vocabulário brasileiro antigo que estava em desuso em 86, quando a novela foi ao ar, e aí com a novela a palavra voltou a ser usada. E hoje já está em desuso de novo, né? Ninguém fala cambalacho. Ninguém fala vavavu, ninguém fala buchicho. Supimpa. Supimpa não Para fala. frentex. Mas continua fazendo cambalacho, né? Parou de Muito falar. bem lembrado. mas- Parou de falar, mas continua. Mas o trambique continua, né? Só com outro nome, né? Infelizmente. Inclusive, cadê meu celular, gente? Quem Fui eu Mas- não, eu não sou cambalacheiro não. Depois você acha. Mas vamos voltar. sabia que você tinha escondido alguma coisa? Isso não era natural. Falando de Cambalacho, você tá vendo a novela? Eu tô assistindo a Você é novela, mais tô noveleiro gostando. mesmo. Sim, eu gosto. A novela é da Naná, Fernanda Montenegro e o GG. Os dois são cambalacheiros, né, Lu? E eles fazem isso pra sobreviver. A forma que eles encontraram pra tentar sobreviver, Uhum. um jeitinho ali pra ganhar um dinheiro. O ponto é, as pessoas se identificam, pelo menos eu me identifico muito com eles, porque eles são engraçados, enfim, se dão mal várias vezes. Não, eles são boa gente, né? São, inclusive a Naná, ela leva criancinhas pra casa, ela adota várias crianças. Mas calma, Quase um ela orfanato em adota. casa. Ela até... Não, Ela que leva- isso, você pode levar adota crianças pra casa. Não, ela leva ela é uma pessoa do bem, eles são do bem, na verdade. Ela tem vários filhos adotivos, né? Uma criançada que ela pegou na rua, né? Umas 8 Exatamente. crianças, mais ou Exato. menos. Eles são do bem, não são do mal. Tem gente do mal na novela mesmo, a Natália do Vale. Tem os vilões né? pra valer, né? Isso, que não é o caso deles. Uhum. Ah, mas é um tipo de vilania também, porque e eu acho que esse é um dos pontos que a Não, você tá novela pegando pesado. quis trazer, né? Que é exatamente perguntar se aquilo é ou não uma vilania. Se você fazer esse tipo de pequenos trambiques que acaba influenciando, que faz mal a outras pessoas. É, sim. Outras pessoas perdem São dinheiro, prejudicadas, são prejudicadas lógico. nisso. Mesmo ela fazendo um monte de coisa boa, ficou ela fala, falta só um pouquinho pra ela ser uma pessoa melhor. Pois é, e no final ela fica rica. Não sei se a gente pode spoiler aqui. Ela vai ficar rica. Tipo, Em som, determinado né? momento agora ela vai ficar rica. Vamos ver como vai ser, ela vai no se final lidar também desse ela jeito. fica. É. Mas aí é porque a novela é um folhetim, né? Então a heroína vai... Exato. Mas, Vocês de são qualquer- trambiqueiros, gente? Vocês dois se identificam, agora eu quero saber. Não, eu não Porque ela falei. ficou quieta, você não se identifica também. tava ali, ó. Calma, foi ele que falou, eu não falei nada. Mas você se identifica com a Naná também ou não? Não, Não, poxa, gente. eu não disse isso. Você se identifica com a Fernanda Montenegro? Ah, bastante. Eu acho que ator é um tipo de cambalacheiro, né? É que a Gilda é atriz, gente. Gilda é a nossa Vocês dão representante muito atriz. truque? Ah, sim. E a gente defende qualquer personagem. Mas o personagem do Cambalacho que eu me identifico mesmo é o Edson Celulari, que quer ser bailarino e tal, mas enfim. Você quer ser bailarina? Eu queria. Bom, né? Você Cada tem um, dom cada na um. próxima encarnação, não. O fato é que Cambalacho foi a primeira novela que falou dessa coisa do jeitinho brasileiro, da corrupção, de passar a perna no outro. Depois dela, 2 anos depois, tivemos uma novela muito famosa pro horário das 8 e, portanto, era mais séria, mais aprofundada. Que E muito foi- mais assistida também, né? Muito mais assistida, que foi, todo mundo sabe qual é, não preciso falar, mas mesmo assim eu vou falar, vale tudo. Uou. Não me convidaram pra essa festa pop. Eu senti uma emoção da Jana. Senti, eu amei essa novela, não perdi um capítulo. Não fiz nada da minha vida enquanto não acabou. Era dia e noite, assistindo aquela TV em tubo. TV de tubo, que saudade da TV de tubo.
Um beijo pra TV de tubo. Nunca mais vi. Engraçado, eu não vi Vale Tudo na época, eu vi só na reprise mesmo do Vale a Viva. pena. Ah, no Viva? No Então foi Viva. agora, há pouco Sim, tempo. até porque assistir com a segunda tela, que é o Twitter, é muito mais divertido, gente. É impressionante como você ganha contexto, como as pessoas comentam e fica muito mais engraçado. Cenas hilárias e maravilhosas porque os comentários ganham muito são com muito engraçados. uma incrível. segunda tela. Quando o Gilberto Braga escreveu junto com a Aguinaldo e a Leonor, nem existia, obviamente, internet ali. A galera se apropriou do conteúdo, fizeram contas o Dead Reutemann tinha conta agora no Twitter, vários personagens. A Maria de Fátima. A Maria de Eu era amigo Fátima. da Maria de Fátima. no Olha só, Facebook. ela depois deletou Uma você. Maria de Fátima. Acho que eu me deletei, porque eu me identifiquei com ela e deletei. A Maria de Fátima passou a perna, vendeu a casa dele e se mudou pro Rio, porque é isso que aí acontece eu na novela. deletei ela né? em troca disso. O mote da novela era: vale a pena ser honesto no Brasil. Era esse o grande fio condutor da novela. Se você ser honesto, você consegue ir pra frente, mesmo tem várias pessoas desonestas. E a novela tinha vários vilões, né? E tinha o embate vários. principal era ali, entre a filha, como o Lu falou, e a mãe, a Regina Duarte, que era a Raquel, e a Maria de Fátima, que era a filha que vendeu a casa da mãe do Sul pra Isso vir foi pro só no Rio de primeiro Janeiro, capítulo, né? Isso no Fora o primeiro que ela fez capítulo depois. aconteceu tudo. Morreu o avô, né? O avô da casa pra ela, ela vende e vem pro Rio de Janeiro. E aí começa a novela. E 200 mesmo capítulos. assim, a gente ama a Maria de Fátima e na época todo mundo achava a Raquel Chata, bobalhona, né? É. Mas isso é próprio. Geralmente a gente fala, o mocinho é chato, eu gosto mesmo é do vilão, né? É porque o mocinho, muitas vezes, ele não surpreende. Essa é que é a grande questão. Ele é chapado, né? Ele é chapado. Você vê uma Odete Roitman, por exemplo, ou uma Maria de Fátima, ela faz questões que você não espera, que você é surpreendido. Isso... Como colocar uma banana no táxi, lembra dessa cena? Que ela deixa uma caixa com uma banana e roda o Rio de Janeiro inteiro. Depois o cara abre e tem uma banana. Por isso que é legal criar personagens do tipo, como lá em Cambalacho, os anti-heróis, né? A Naná, o GG são os protagonistas, mas eles são anti-heróis, não é aquela coisa chapada. Todo mundo tem defeito, é normal, você tem defeito. Não tem? Claro que não, querido. Eu acho que ele não tem. Aliás, eu lembrei Você uma cena tem de defeito, Cambalacho. por Eu lembrei favor. uma cena de Cambalacho muito engraçada, que é quando é um tribunal com a Natália do Vale e a Fernanda Montenegro, que elas estão discutindo pra ver quem vai ficar com a herança do velho lá. Sim. E aí acho que a Natália do Vale, numa hora que o tribunal tá muito difícil, ela simula um desmaio. Aí tem que interromper. Aí quando volta, tem uma outra. Aí a Fernanda Montenegro resolve fazer a mesma coisa e também simula um desmaio. Quer dizer, uma bom, passando a gente. perna na outra. Essa cena ainda vai rolar, né? Fala que ninguém se identifica com isso, é muito bom. Não, mas uma coisa é você se divertir, outra coisa é você se identificar. Você vai desmaiar no meio do programa se a gente começar a te criticar, é isso? não sei. Tá Na baixando? verdade, peraí, calma um Calma, pouco. amigo. Calma, amigo. Vai dar tudo certo. Mas voltando a Vale Tudo, fora a Maria de Fátima, tem uma vilã que a gente não pode ignorar, que é Odete Reutemann. Você se identifica com a Odete? Cara, eu me identifico. Eu não me identifico com o Odete Coisa Roitman. blasé da Odete. Mas eu acho interessante essa questão brasileira que mostra esse lado Essa questão brasileira. da elite brasileira que detesta o Brasil. Sim. Que odeia. Eles olham realmente o Brasil como um poço de lama e lixo que tem um monte de gente podre e tem um complexo de vira-lata que fala, em Paris era tão melhor. Aliás, essa caneca é boa pra isso, né? Ai, como era bom em Foi por Paris, isso que a querida. produção trouxe essas xícaras pra gente dar uma de Odete. Mas na verdade. Tem Pelo até menos uma, Buenos Aires, né? tem uma frase que ela fala: se a gente não se informa, não vai a Paris, não vai nem a Buenos Aires. Quer dizer, nem a Buenos Aires, porque pelo menos. Né? Mas ela é uma vilã, ela é quase uma... É que ela é uma atriz maravilhosa, mas ela é uma... Sim. Aquilo é uma vilã que é uma crítica a si mesma. Aquilo ali é claramente pra você olhar e ela ser ao mesmo tempo muito malvada e muito ridícula. E é incrível que a Beatriz Segal é a cara. Pra ela, aquele personagem. Porque ela tem cara de rica, a Beatriz Segal tem cara, né? Ela não tem. consigo ver ela fazer uma. A Naná, por exemplo. Não dá pra ela fazer uma. Ah, será que pobre. não ia ser boa ela fazer a Naná? Sei, um grande desafio pra ela, né? Mas Ela agora só fez não vai ser. pobre, eu acho que foi uma vez e foi um desastre. É legal, né? Ela se parou pra descobrir quem tinha matado a Odete Reutemann, inclusive. Todo mundo ficou durante. O Brasil parou, mas na minha casa a gente não conseguiu descobrir, porque Como assim? acabou a luz no dia. Que triste. Essa história eu vou contar aqui. No dia do último capítulo de Vale Tudo, acabou a luz no bairro, não só na minha casa, e aí eu tava com a minha prima, eu lembro que a gente conseguiu sintonizar no rádio, tinha um pedaço ali do dial que você conseguia ouvir a Globo. Que triste. E aí a gente ficou ouvindo o último capítulo, só que a gente não entendeu nada. Nossa, vale tudo mesmo, né? Vale tudo pra Nossa, assistir. vale... Não, e a gente não entendeu que aquela parte que a Leila conta que foi ela que matou, Cássia Kiss. tem muita imagem. Ela não é que ela fala tudo verbal, não é rádio, né? Então a gente, mas a gente não tá entendendo nada, afinal foi a Leila que matou. Só no dia seguinte, na reprise, que a gente conseguiu assistir o capítulo e entender o que tinha acontecido. Que falta faz a internet, né? Mas naquela época era paleolítica, não tinha internet, Não tinha tinha. celular. No máximo uma mesa branca que a mulher conseguia, né? O capítulo dessa semana que você perdeu é isso aqui, ó. E ela vai recebendo. E esse capítulo deu 81 pontos. Se tivesse o Luffy assistindo, ia dar mais pontos ainda.
ainda, que acabou a luz na casa dele, por isso mesmo. Gente, 81 pontos. Imagina o que é 81 pontos. Hoje em dia tá todo mundo em streaming, outro dia tá... diferente, É né? diferente, é outro momento. É diferente. Mas o fato é que Vale Tudo conseguiu aprofundar essa questão da corrupção no Brasil. E né? marcou época, porque Marcou aconteceu época. exatamente num período político muito importante. Eu acho que essa novela, junto com Salvador da Pátria, que também Que aconteceu foi a ali novela naquela... seguinte, que foi depois. Aquilo ali marcou politicamente e deu, acho que, uma abertura para que as novelas tratassem de política realmente de uma Exatamente, forma mais exato. aberta, pós aquele momento de ditadura que todo mundo tinha que se segurar, os verdade. autores tinham que se segurar, todo mundo tinha que se segurar, e eles começaram tratando Tanto a é que, política a de novela uma Vale nova Tudo terminou maneira. em janeiro de 89. E no final daquele ano haveria as eleições diretas para presidente da República pela primeira vez desde 61. Ai, vamos falar sobre isso? Vamos, mas no próximo bloco. Tô me segurando. Eu quero tomar um chá de Odete aqui. Ai, meu Então Deus. a gente volta no próximo bloco para falar de Precisa de mais açúcar. novelas políticas, corrupção, jeitinho brasileiro, Lady Por Jefferson, favor. enfim, esses assuntos tão agradáveis, né? Voltamos daqui a pouco. Voltamos. Estamos de volta com mais chá de novelas para vocês. E a gente estava falando de novelas políticas, né? Essa coisa palpitante. Falamos de Cambalacho, falamos de Vale Tudo. E faltou falar de uma novela muito engraçada, né? Que foi Que Rei Sou Eu? Uma novela da Sete, né? Uma novela da Sete. É, uma novela da Do Sete. Cassiano Gabus Mendes, É. que começou, né, a gente estava falando desse período, né, de É 80, verdade. do fim dos anos 80, que dos trouxe um reino, né, um reino de O mentira, Reino de Avilã. de a vilã, que é, né, a vilã, mas que Eu falava... nunca tinha notado, gente. Tá brincando? Não tá do que, gente? Eu não entendi. A vilã. Ah, a vilã. Ah, meu A Deus. vilã. Enfim, gente, vocês que estão sacando o que está acontecendo, vamos seguir. Se passa 3 anos antes da suposta Revolução Francesa, É verdade. num reino fictício, em que o rei morre, a rainha não sabe direito o que está acontecendo, assume, e tem em volta dela tem conselheiros que ficam o tempo inteiro querendo se dar bem, querendo ganhar mais Passar a perna dinheiro, no passar a povo. perna e não sei o quê. E o verdadeiro rei, que seria o sucessor do trono, ninguém sabe direito quem é. Ele aparece muito tempo depois, né? Que é o Edson Celulari, e põe um cara no lugar Jean dele, Pierre. fingindo, enfim. É uma É paródia muito do divertido. Brasil, né? É uma alegoria do Brasil. É uma né? alegoria, Marcos. Assim, tem uma cena muito boa que os conselheiros estão ali conversando para tentar, de alguma forma, entreter o povo, para o povo não pensar em política nem nada disso. E eles tem uma grande ideia de criar um esporte para entreter as pessoas. E esse esporte, adivinha qual é? O futebol. Aparece um cara fazendo embaixadinha com a camisa amarela. É o Gerson. É o Gerson. Com o sapato na cabeça. É ele lá com o sapato colado na Deve ter cabeça. chamado o Gerson para homenagear o assunto. Mas é interessante, quer dizer, essa coisa do pão e circo, né? Vamos dar pão e circo e quer eles calam a boca. Exatamente. Então, e esses conselheiros da rainha eram, claro, era uma sátira ao ministério da época, que era Sim, da totalmente. época do Sarney, né? Que era o presidente do Brasil na época. Outra novela que continua atual, né? Passou no Vivo e as pessoas verdade. assistem e falam, poxa, nada mudou, parece, no Brasil. E tá esse tudo igual. escracho, ele foi muito bom na época. Tinha até. Vocês lembram? Vocês tinham o álbum de figurinhas de Que Rei Sou Eu? Eu tive. Foi impressionante. Não porque só de Quem Sou Eu, como tive de Rock Santeiro, Vamp. Era uma época É, frutífera para. Tive só do Beijo do Vampiro, que era de chiclete. Ah, você é muito novo. Muito criança. Eles trouxeram, fizeram de modo alegórico É e verdade. paródico exatamente para poder tratar de um assunto que as pessoas não estavam tratando até aquele momento. E era tenso. É verdade. E é engraçado que depois eles tentaram fazer no Quinto dos Infernos uma coisa a lá é verdade. Que Rei Sou Eu, Essa trazendo... história do Brasil, Não né? ficou muito bom. Porque naquela época, porque naquele momento que eles trouxeram o Quinto dos Infernos, já podia se falar de maneira mais aberta. Já tinha tido outras minisséries e novelas históricas que trataram o tema da maneira como ele... Fielmente, Fielmente. Tinha até a Cláudia Abreu no elenco, acho que era pra isso, pra dar uma lembrada. Mas de qualquer forma, o Quinto dos Infernos ia mais pro lado da sátira sexual também, né? Mas a Das Cláudia Abreu primeiras estava em sexuais. uma dessas novelas também que tratou, dessas minisséries que tratou o tema de forma séria. É verdade, adivinha qual é? Tchan, 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 tchan. Anos Rebeldes. Caminhando contra o vento. Enfim, Sim, né? Os Rebeldes, que é uma novela, é uma minissérie do Gilberto Braga, autor de Vale Tudo, né? Exato, Quer dizer, Gilberto. na verdade, depois de Vale Tudo, Gilberto Braga continuou fazendo uma obra bastante política, por assim dizer, denunciando essas questões. E algumas não deram certo, tipo o Dono do Mundo, mas enfim. Anos Rebeldes, na verdade, é quase uma continuação de Anos Dourados. É, uma espécie de continuação. É uma espécie de continuação de Anos Dourados, que é de outra minissérie. Que é dos de anos 86. 50, né? Que eles os retratavam áureos anos, os Os anos anos 50. 50, que é de 86, e aí ele escreveu essa Em 92. em 92. Que é uma Combinou minissérie com aquele bem legal. movimento social dos caras pintados, inclusive. verdade. Eu fui um cara do impeachment. pintado. Eu Jura? fui pra rua de cara pintada, Mentira. pedindo Coca-Cola. Amigo, você tá pintado até hoje. Olha essa maquiagem. Gente, eu passo
um dedo aqui, você vai ver de verdade como é que Mas isso é. naquela época era verde e amarelo, eram outros Que tons. legal. Você foi também, Mas eu eu vou, fui. Gilda. Não, mas eu lembro que na minha família eles falavam, vamos votar pro Collor, porque ele parece um galã de novela. Deus me livre. Gente do céu. É, e vendiam essa imagem mesmo, né? Ele como chama? Não é iate, quando... Jet ski, era o caçador de Marajás. E no Mas- fim caiu por causa de um Fiat Elba, né, gente? Você vê que pra derrubar um presidente no Brasil não precisa de muita coisa, né, gente? Que Bom, triste. o fato é que nos Rebeldes foi a primeira vez que na televisão se falou sobre o período negro da ditadura militar, né? O período dos anos de chumbo. Né? Exatamente, deram aulas para os atores exatamente sobre esse período, falaram a respeito da ditadura, falaram a respeito de como era a censura. Teve um laboratório, como o Brau falou aqui, que a atriz, a Beth Mendes, que ela tinha sido presa na época. E torturada. Ela ficou 4 horas conversando com o elenco na casa do Denis Carvalho. Contando histórias, Ótimo diretor, dirigiu muito bem a minissérie. Falando sobre a história dela, e as pessoas se envolveram cada vez mais, assim mesmo. Inclusive nos anos 80, você sabe essa história que ela supostamente ela reconheceu um ex-torturador dela em Brasília, Mentira, no não. meio de um ministério. Essa história é famosa. Caramba. É. E é interessante do Anos Rebeldes também, você teve músicas, assim como em Vale Tudo, que ficaram marcadas. Você cantou Alegria do Caetano. E em Vale Tudo você teve também o Brasil com a Gal Costa e o do Gonzaguinha. Então você vê como a trilha sonora de uma novela que fala com o público, como ela realmente ressoa e conta um pedaço Fica da história, marcada, tanto quanto o né? texto, Tanto que tanto na quanto os hora você lembra personagens. das músicas. Agora, Nos Rebeldes é uma coisa mais política, né? Porque é explicitamente político, até por causa do tema. Queremos falar da ditadura militar e tal. Mas tem um romance, mas tem o romance também. Sempre tem uma novela, uma minissérie que se preza, sempre tem que ter o lado pessoal, o lado humano pra você se identificar. Senão vira um documentário. Senão vira um E documentário. o romance era da menininha, que era a Malu Mader, que pensava só nela, né? Enfim, individualista, queria só ter o quarto dela na casa. Talvez ingênua seja uma palavra melhor pra Ingênua? ela. Eu não acho que ela é ingênua. Tem uns Eu diálogos acho que ela é muito bons. individualista mesmo. Ela não tava nem aí, não. Ela tava querendo defender o dela. Mas ela se dela, envolve sim. em determinado Tem momento. uma parte, depois Porque ela sai. o namorado dela, o cara que ela se apaixona, ele é mais... Que é o Cássio Gabus Mendes, que ele pensa no coletivo, ele vira um militante realmente, né? Tem uma cena muito boa da Beth Mendes, que é a mãe da Malu, que ela sentada num restaurante fala pra Malu assim, minha filha, você não tá vendo o que tá acontecendo? Eu sei, é quando ela fala egocentrismo tem limite. Egocentrismo tem Que aliás é limite. uma frase bordão do Gilberto. Várias novelas ele usa Ah, isso. é? No Dancing Days tem também, egocentrismo tem limite. Acho que Vale Tudo também deve ter. E o embate é isso mesmo, entre o romance e ao mesmo tempo o embate é entre essa moça individualista e esse cara militante, com um triângulo amoroso ali com Que acaba sendo um Marcelo pouco Serrado. a questão da Lady Gerson também. Quer dizer, porque o individualista, ele é aquele que só pensa nele, independente dos outros. É Ele verdade. passa por cima das outras pessoas. O outro, Não, que é um peraí, pouco calma, mais você tá militante... radicalizando. Mas eu sou um radical, você é um individualista. E eu sou um tabalacheiro. Os tem outros xingamentos que eles fazem. Teórico é quando o cara é militante, mas não vai pra luta armada. Seu teórico. eles É falam- que hoje em dia é o militante de sofá, né? Que fica só na internet. Não, hoje em lá. dia tem o esquerda, É o rock, caviar rock, e o coxinha. Block. É diferente, é. Também então, Também são tem os xingamentos de hoje em dia tem a ver com Esquerda, comida, eu caviar, acho maravilhoso. coxinha. É verdade, é tudo gastronômico, né? Mas enfim. Mas você sabe que você falando sobre história, tinha uns painéis históricos muito bons que retratavam realmente, eram manchetes da época, a pesquisa foi incrível de É texto, verdade, maravilhoso. que eles misturavam, tinha um jornalista que fez isso, e ele misturava manchetes de jornais da época, revistas, com cenas dos atores filmadas numa câmera velha, pra misturar ficção e realidade. Tem uma imagem da Cacau, da Cláudia Abreu, da Malu Mader. Olha que íntimo, né? Você viu, minha amiga? Nossa, liga pra Cacau. ela, né? Oi, Vamos dar Cacau, uma WhatsApp, querida. Será que a Cacau tá nos A assistindo? Cacau, eu não... Ai, a Beijo, Lulu, Cacau. quem é a Malu Mader? Ah, Lulu. Mas os Anos Rebeldes, pra mim, foi a versão, até hoje a versão definitiva da ditadura militar, pelo menos no Brasil. Porque depois fizeram outras séries e novelas, mas eu acho que a melhor ainda é Anos Rebeldes. Porque as Tem outras essa questão do não falam ambiente, né? Do momento político do momento. Quer dizer, do momento político do momento. Ah, que palhaçada. Mas você pega a Babilônia, por exemplo, que tem o prefeito, que tem um monte de gente corrupta em empresas, que é, né? Hoje, quando a gente vê a Lava Jato falando sobre isso, sobre empreiteiras corruptas. E é engraçado, a novela, como dizem por aí, flopou. Quer dizer, teve uma audiência muito baixa. Eu amo Babilônia, não Meu perco Deus. também um capítulo, porque desde a Maria de Fátima, desde Dancing Days que eu acompanho a Glória Pires, eu torço por ela, eu acho ela maravilhosa, mesmo sendo absolutamente corrupta, eu sou a sua antítese, eu me identifico. Então você torce pela Beatriz. Absolutamente. Se acontecer alguma coisa com a Beatriz, eu vou ficar muito triste. Não, eu torço pela Inês. Pra Que mim, é a outra Inês- vilã também, né? Mas eu não acho a Inês tão vilã. Imagina, como não? Poxa, ela é vilã também na novela, não? Não, mas a Beatriz é bem mais, né, gente? É que a Gente, Inês você não acha passa ela a tão não ser uma vilã? vilã porque tem um motivo. Porque em novela é assim, se você tem um motivo, então
a Inês, a Beatriz matou o pai dela. Então toda a vilania dela passa a ser justificada porque ela está agindo. Mas não é só vingança. isso, a Beatriz humilhou muito a Inês. Eu acho muito ruim. A Inês tem que se vingar da Beatriz. Eu acho. E a Camila Pitanga nisso tudo, né? Que é a outra, Camila que é a Pitanga mocinha, é um personagem coitada, preguiçoso, né? tem Ah, sou eu, né, gente, que tô torcendo pela Camila Pitanga. Você- Óbvio, eu acho ela chatíssima, porque ela fica o tempo inteiro gritando que ela é honesta, acho que não há necessidade, mas isso é um erro do ator. Mas eu acho que com o que ela tinha, ela conseguiu fazer alguma Eu coisa. também adoro a Camila Pitanga, não é essa a questão. Mas é que é um personagem que me empolga, né? A gente acaba não... Mas e quando você vê, por exemplo, a própria Maria de Fátima, levando lá pro início, é exatamente a mesma coisa. Quando a mocinha é muito perfeita, quando ela sempre é do bem, quando ela nunca te surpreende, É verdade. fica muito difícil você torcer por ela e querer ver. Cambalacho é a melhor de todas, é a anti-herói, heroína ali, Por né? isso que eu queria falar da Júlia de Dancing Days, da Sônia Braga, era muito legal, porque ela era uma ex-presidiária, ela tinha matado um cara. Tudo bem, foi um acidente, mas ela matou um homem. E ela era uma ex-presidiária, ela fumava pra caramba, ela era totalmente... E depois ela casa por dinheiro. Depois ela fica noiva do cara por Você é bem dinheiro. cambalacheiro mesmo, Não, né? essa questão. Nossa, mas eu tô achando que eu... É que a Júlia era uma heroína legal porque era humana, porque não era essa coisa perfeita, por isso que a gente fica mais... Olha, o meu herói é o Dianos Rebeldes, eu estou com Tem ele. o Cássio Gabos Mendes? Exatamente. Não, mas eu também O torço meu é pelo Militante, João eu acho que a gente tem Alfredo. que fazer, torcer e educar as pessoas para que todo mundo seja uma pessoa melhor. Eu gosto muito da Cláudia Abreu, Cacau, né? Que ela fez A a Heloísa, Heloísa é a grande que ela heroína também de morre Heloísa. na minissérie, Ela é uma morre, cena não, uma incrível, cena também uma das cenas mais Aliás, ela antológicas morreu em da vários cidade. lugares, a Cláudia Abreu. Ela morre muito, né? Muito, coitada. Ela morreu em celebridade, ela morre bastante. Ela morreu, a Laura morre? Morre no final. Não, ela Não, mata. ela matou o Linneu. Mas ela morre. Ela Ela morre morre. também. O Renato no final. Mendes mata O ela. Renato Mendes mata ela. Que é o Fábio Que é o Fábio Assunção. Assunção. Ele né? mata o Michê, aí ela vai matar o Fábio Assunção, mas ele mata ela também. Ele É mata muita os dois. morte nessa tudo novela. morte, né? Mas a melhor cena dessa novela continua sendo a Malumada dele espancando a Cacau. Quer fazer agora? Vamos fazer uma simulação dessa cena? Vamos, Mas então- isso fica pro próximo programa. Não, que quando a você gente tem que encerra, a gente se bate aqui. Então a Pode gente vai ser? encerrar e eles vão surrar aqui, fazer assim, não, gente, produção. Eu empresto o cabelo. Ah, graças a Deus, um cabelo pra gente puxar. Bom, gente, depois desse barraco, né? Já é, porque também Gilberto Braga é mestre em cenas de barraco, mas isso fica para outro programa, porque agora não vai dar tempo. Então fiquem com a gente, obrigado pela companhia nesse nosso chá de novelas, adoramos vocês, público, continuem nos assistindo, telespectadores, e voltaremos no próximo programa com mais chá, com mais bolo, com mais novela, mais barraco e mais Lady Gerson. Não, no próximo vai ser outro Sapato tema. na Mais bolo, por favor, de Sapato chocolate. na né? cabeça. Então até breve. Foi um prazer. Foi um Tchau, prazer. gente. Tchau, gente. Até a próxima. Até o próximo programa.